primeiro eu queria agradecer o convite da BESH, Apex, é muito bom estar aqui, compartilhar histórias tão importantes quanto da Moda Fusion, da Casa Geração, da Doselle, que eu tive a oportunidade de conhecer há algum tempo, que eu estava aqui já trocando figurinhas para incrementar a nossa parceria. E eu vou fazer que nem todo mundo. Vou começar com um vídeo, porque não era assim que eu tinha previsto uma apresentação, mas diante das que me precederam, acho importante, porque o Instituto ele é uma OCIP, ele é baseado no Rio de Janeiro. Muita gente faz uma associação imediata e exclusiva entre Instituto e Osclen. O nosso presidente é o Oscar Metzavá, que é diretor de criação da Osclen, mas eu queria deixar claro aqui que o Instituto ele não trabalha apenas para a Oscar. A gente tem vários projetos que não envolvem a Oscar. A gente tem muito orgulho dessa parceria. A Oscar é uma vitrine espetacular para as nossas pesquisas e tudo mais. Mas, quando nós criamos esse projeto, que a Maria mencionou, o eFabrics, né, que é pesquisa de materiais sustentáveis para a moda brasileira ter essa cara, uma cara diferenciada, que é da sustentabilidade, né, da moda aproveitar materiais que mostrem como que a floresta em pé tem muito mais valor do que derrubado, né? Essa é uma expectativa que não só nós brasileiros temos, como também o mundo tem em relação a nós. Nós criamos esse projeto eFabrics. E ele foi ganhando, por isso que eu vou passar agora, ele foi ganhando reconhecimento internacional. Hoje em dia nós temos uma parceria sólida com o Ministério do Meio Ambiente da Itália, com o ITC International Trade Center, Ethical Fashion Initiative da ONU, uma agência da ONU. Então, eu vou dar licença, porque, inclusive, tem a ver com também o tema da palestra, né? Moda sustentável e responsabilidade social. In the fashion space today, there's a new entity. This entity is the new collection of Osclen, the collection made in collaboration with us, with the Ethical Fashion Initiative of the UN in Haiti, out of recycled materials, with the best of communities, the best of artisans. You have to see this in the shop of Osclen. It's something incredible. It's something that shifts the paradigm of fashion. You know what we promote? We promote responsible fashion. We promote fashion with soul. We promote fashion with a beautiful story behind it. But this is something more. This is our vision joined with the vision of Osclen, the vision of the most innovative of all fashion houses here in America. Get this collection with you. It's something incredible. What we put in it is the story behind it, the story of the people who made it. And it's a certified story. It's not the story that we invented. What Oscar puts is design and commitment to a better world. And a better world is achievable. It's something we can build and achieve together by being responsible. Responsible fashion. That's the future of fashion.
A gente já está na terceira ida ao Haiti, lançamos essa coleção em Haiti, e agora vamos, enfim, dar prosseguimento, até porque ela teve bastante sucesso. E a gente já está com relatórios de impactos, dos impactos benéficos que a gente colocou na população. Mas eu não quero, quer dizer, por que eu trouxe esse exemplo do Haiti? Porque, como o Simone, a Raquel, a Andréia, a Nadine falaram, moda tem que ter uma história, né? Eu acho que isso que é o valor agregado fundamental, e é isso, quando a gente fala em moda sustentável, é isso que a gente está pondo em foco, né? O eFabrics, bom, o Instituto, como eu já falei, o Mocipe, ele começou com esse projeto eFabrics, que a gente lançou, teve a oportunidade de lançar na São Paulo Fashion Week, de janeiro de 2007, próximo, por favor, no qual a gente mostrava materiais que nós pesquisamos por 2 anos em vários locais do Brasil. Então, você tem juta da Amazônia, tem seda do Paraná, lã do Mato Grosso, couro de peixe do Pirarucu, enfim. E a gente colocou alguns critérios, porque a gente assim, a gente não quer ser mais um coletor de materiais, né? Vamos dar atributos comerciais, né? Como? Com design, né? A gente entende que, essa luz aqui, a gente entende que para nós ética sempre andou com estética, junto com estética, né? Hoje em dia você não pode pensar numa moda sem você ver também, quer dizer, você pode até pensar, mas para nós isso não é moda com M maiúsculo, né? Moda com M maiúsculo é aquela que, vamos dizer, lida com as externalidades, lida com as suas responsabilidades, né? Então essa questão da sustentabilidade, da história que está por trás é básica. Então, a gente trabalhou com a questão do design, né? Dos atributos comerciais, o respeito aos saberes tradicionais. A gente nunca teve a intenção de chegar em qualquer comunidade, como eu falei, a gente andou o Brasil inteiro, em chegar em qualquer comunidade e impor o nosso saber. Não, a gente sempre teve uma postura de troca, de aprendizado mútuo, né? Então, era questão também de respeito aos saberes tradicionais e como incrementar. E a gente foi fazendo... Próximo, por favor. Alô? Oi. Então, isso é só um mapa aí que mostra em cada folhinha os estados em que a gente foi descobrindo materiais, né? E não foi só descobrindo materiais também, nós fazíamos essa troca, assim, como empoderar, né? Então, você tem uma matéria-prima riquíssima, mas de repente está faltando um pouco, assim, um design para que você consiga gerar mercado para ele. Então, esse tipo de coisa a gente foi fazendo ao longo de vários anos, né? Acho que até foi um trabalho, de certa forma, pioneiro, né? Naquela época não tinha muita gente que fazia isso. Enfim, e como eu falei, a gente foi ganhando cada vez mais adeptos. E uma coisa que foi muito marcante, que a gente começou com pequenas comunidades. E, ao longo, assim, 2, 3 anos depois que a gente já tinha lançado o eFabrics, nós vimos uma postura diferente do mercado. O mercado começou a nos procurar. Quer dizer, de repente, a gente tinha indústrias de algum porte, né, médio para até grande, da indústria têxtil, que vieram nos procurar dizendo, olha, queremos implementar uma linha sustentável. Vocês têm interesse? Como é que a gente pode implementar essa parceria? Então, isso foi muito gratificante, assim, porque facilitava o escoamento da produção e facilitava você ganhar em escala. E, quando você ganha em escala, há uma tendência a você conseguir praticar preços mais competitivos e tudo mais. Então, isso também foi um ganho que a gente foi tendo. Por favor. E aí, quando a gente veio tendo essa evolução do projeto, quando foi em 2011, o Ministério do Meio Ambiente da Itália, que eles estavam passando na época, o diretor-geral e a coordenadora da Força Tarefa de Crédito de Carbono, o Martina Hauser, eles estavam aqui passando férias no Brasil, receberam no seu hotel uma camiseta, na qual dizia que era feita de algodão orgânico, a gente sempre fez questão de contar a história, e dizia que aquilo beneficiava, de fato beneficia, 700 famílias no sertão da Paraíba. E eles ficaram extremamente curiosos e disseram assim, vamos verificar se isso é verdade. Entraram em contato conosco
e, ao mesmo tempo, já enxergando que o que era pertinente para a moda no Brasil, ou seja, se criar uma moda com um diferencial da sustentabilidade, né, também seria importante para a Itália, porque a Itália, naquele momento, estava enfrentando um problema semelhante do que a gente tem aqui. Na Itália, para quem não sabe, quer dizer, os chineses tentaram ocupar a indústria têxtil italiana. No primeiro momento, teve uma reação muito forte, né? O italiano valoriza muito os produtos feitos na Itália, então, o que era made in China para uma determinada camada de população não interessava, não rolava. Aí, o que aconteceu? Os chineses começaram a comprar aquelas indústrias familiares, né, de quintal ali perto de Florença, não sei o quê, começaram a comprar aquelas pequenas, enfim, das famílias, as suas pequenas, acho que artesanato, e aí, com isso, conseguiam permissão de trabalho para os seus conterrâneos, e aí, de repente, onde morava uma família, passava a morar 100, 200, né, trabalhadores, e aí as condições eram questionáveis de vida, de trabalho, a questão de como os dejetos eram tratados também deixou de ser uma prioridade. Então, isso para o Ministério do Meio Ambiente da Itália começou a ser uma questão. Então, eles enxergaram o Ifebres como uma questão estratégica para a moda em geral. Inclusive, vale dizer até que a gente já tinha conversado bastante com a PEC sobre isso, sempre tivemos muita aceitação. Mas, enfim, o IMELS resolveu assim, tudo bem, a gente, vamos levar isso para o mundo. O IMELS é Italian Minister for Environment, Land and Sea. Mas vamos verificar se o que vocês estão falando é verdade ou se é mais uma greenwashing. Então, a gente embarcou a 4 mãos num projeto projeto chamado Traces, que a gente rastreou a pegada de carbono e social de 6 produtos, no caso usados pela OSC, 6 produtos sustentáveis. Era um tênis de palha de seda, era uma bolsa de pirarucu, uma camiseta de algodão orgânico, mochila feita com PET, enfim, e bolsa de juta e tudo mais. E nós, assim, embrenhamos pelo Brasil, fomos, por exemplo, Pirarucu, vimos a cadeia inteira, né? Pirarucu, lá na fazenda mexiana, no Marajó, né? No arquipélago de Marajó, como é que é produzido, se respeita as leis ambientais, papapá. Fomos assim verificando item por item e documentando, né? Depois, no final da minha apresentação, eu vou passar uma compilação desse projeto. E aí nós tivemos como parceiros o Senai CETICT. A parte técnica era feita basicamente pelos italianos, engenheiros italianos, especialistas em crédito de carbono, e no Instituto ficou também com a parte de comunicação. E aí, então, os números do investimento foi bem significativo e nos ajudou um bocado. E, hoje em dia, o Traces ele é conhecido, enfim, em vários lugares. Interessante é que essa questão da análise da pegada de carbono para a moda era uma coisa que o IMEL estava tentando desenvolver junto às indústrias italianas há algum tempo, não tinha tido quórum. Depois que fez com a Osklen, né, e vocês sabem que a Osklen, naquela época, inclusive, tinha 3 lojas na Itália. Depois que fez com a Osklen, várias portas se abriram, tiveram que contratar até mais gente assim, para aumentar a equipe e dar conta da demanda. Hoje em dia, são mais de 200 empresas. Você tem, enfim, Gucci, de grande porte. O que interessa, próximo, por favor, é que, no Brasil, a gente foi ver... enfim, isso aqui são alguns dos cases agora. Próximo, por favor. Só mostrando aí as nossas inúmeras viagens e tudo mais, né? Próximo. E a gente fez questão de comunicar isso é muito importante, contar a história corretamente. Então, nós criamos esse tag, no qual está rastreada a pegada de carbono, indicada, e a gente criou uns parâmetros que fossem palatáveis ao público, né? Então, a pegada de Pirarucu ela corresponde a quantas viagens de carro, né? E aí a questão social. E ficou muito claro, né? A gente já tinha como que no Brasil a questão social está não dá para vamos dizer, separar da ambiental e vice-versa, né?
A gente viu, por exemplo, a seda orgânica depende do cultivo da seda orgânica. 9.000 famílias dependem, lá no Paraná, na região de Maringá e Londrina, dependem desse cultivo. Quer dizer, elas têm pequenas lavouras, né? Lavouras ou plantações, tipo da amoeira, por exemplo, que alimenta o bicho de seda. Quer dizer, então, se você, por exemplo, quebrar esse ciclo produtivo, você está quebrando toda uma cadeia por trás. A juta, que nós fomos lá a Manacapuru, no Amazonas, ver como é que está, não sei o quê, como é que são as condições de vida, nós também vimos como que ela é fundamental, não só do ponto de vista ambiental, porque ela bloqueia a enchente, como também ela é uma fonte de renda importante para a população ribeirinha, ela evita a migração para os centros ali, consequente favelização. Mas, apesar de todos esses, vamos dizer, benefícios sociais e ambientais, vira uma coisa quase que de Davi contra Golias. Hoje em dia, 60% da juta que é empregada no Brasil, ela vem da Ásia, né? Bangladesh, sobretudo. Próximo, por favor. Então, a gente fez muita questão de comunicar isso. Então, por exemplo, todos os produtos que nós rastreamos têm esse tag, né? Tem um QR Code que você vê a história toda por trás. Próximo. E aí, quer dizer, nós fizemos uma apresentação na São Paulo Fashion Week, que foi extremamente receptiva esse projeto. Quando foi, durante a Rio+20, quer dizer, na verdade, 10 dias antes da Rio+20, ainda, maio e junho de 2012, a gente fez esse lançamento com uma mega exposição. A entrada do Fashion Week era por trás dessa exposição, que era uma viagem assim ao Trace, a todos os lugares que a gente foi, né? E depois um debate com Paulo Borges, a Graça, não sei se a Graça ainda está aí, enfim. E nessa época, o diretor-geral já tinha se tornado, Corrado Klein, ministro do Meio Ambiente, que era o governo Mário Monti, que era um governo essencialmente técnico, ele foi chamado, que é o técnico mais antigo que tem no Ministério, está desde 92. Depois de ele ser ministro, inclusive, ele voltou a ser diretor-geral. Próximo, por favor. E a coisa foi tão bem sucedida que eu falei, tudo bem, então vamos começar com... vocês lembrem que o Oscar também é embaixador da Unesco de Boa Vontade, não sei se todo mundo aqui sabe, mas, enfim, ele é embaixador da Unesco de Boa Vontade para a cultura da paz e da sustentabilidade. E 2012, 2013 foi o ano que a Unesco colocou a questão da água como essencial. Aqui em São Paulo, a gente está... Né, todo mundo aqui está, enfim... Um problema está seríssimo, não só em São Paulo, como em várias outras partes do Brasil, né? Então, a gente resolveu fazer um projeto fazendo a pegada hídrica, né? Porque, geralmente, a gente tem a ilusão que a gente mora num país abençoado por Deus, bendito pela natureza, e desperdiça muito, muito, muito. E a gente falou, vamos ver, e a indústria têxtil, isso é uma das questões da indústria têxtil, na questão da água, né? É ponto central de pauta em vários países, essa questão de como a indústria têxtil lida com a água, né? E a gente, então, fez essa pesquisa aí, nós pegamos 4 produtos, propositadamente, nem todos eram metade sustentáveis, metade de origem sustentável e metade não. E comparamos. E nós trabalhamos... E nós, para pegada hídrica, você tem que trabalhar com 3 tipos próximos, por favor, de água. A água azul, a água verde e a água cinza. A mais, de novo, os nossos parceiros aí, os Water Traces, próximo, por favor. A água mais positiva, menos nociva do ponto de vista ambiental, é a água verde, porque ela não subtrai da atmosfera, não subtrai de nada a água. Na verdade, é a água da chuva que você aproveita na lavoura. E a gente viu que o algodão no Brasil, e aí a gente estou falando só de algodão orgânico, dessa vez a gente trabalhou com algodão convencional para ter parâmetros de comparação, o algodão, e você sabe que o Brasil é um grande produtor de algodão, né? E um dos maiores do mundo, não sei se é segundo, enfim, mas está entre os 5 primeiros com toda certeza. E a gente viu que a indústria brasileira, a indústria têxtil, usa o algodão que aproveita a água verde, né? E isso é um trunfo que a gente, inclusive, pouco alardeia, pouco usa. Isso é uma coisa interessante a ser, enfim, mais trabalhado, né? Próximo. Então, nós fizemos toda essa comparação e, novamente, rastreamos.
item por item, a origem, aonde é manufaturado, acabado, onde é desfilado e onde vai para a loja. Então, sempre a gente fez assim, do berço à loja. Foi essa cadeia que nós levantamos. Aqui tem ali para fora do Brasil, é porque tem ali a cadeia de um dos produtos envolve um produtor em Alabama. O resto tudo é por aqui, né? Próximo, por favor. E, de novo, essa questão dos tags, né, com toda a história por trás. Próximo. E aí é só assim, parceiros, não está nem atualizado, como está faltando o ITC. Essa parceria com o ITC, aliás, é uma coisa que a gente assim, a gente está tentando fazendo no Haiti, como eu falei, agora a gente vai fazer uma parceria com eles na África, e a ideia, quer dizer, a gente não está querendo, bom, puxa, o Brasil, como vocês falaram, a gente viu aqui, não precisa, né, além daqui a gente vê isso, o Brasil é um país ainda, apesar de, pelos estándares da ONU hoje em dia, ser um país, vamos dizer, que não está mais enfim, não dá para se comparar com a África, né? É um país com sérios problemas sociais e tudo mais, então vocês devem estar se perguntando, puxa, por que eles vão no Haiti gerar renda, por que eles vão na África gerar renda, quando aqui a gente ainda tem as coisas que eu estou falando. Essa coisa do Haiti e da África, primeiro, foi depois da gente ter empoderado N comunidades aqui, a gente continua empoderando, por exemplo, para quem não sabe, as bolsas, as sacolas da Oscar são todas feitas uma cooperativa em São Gonçalo, que é uma cidade dormitório, perto do Rio, com o IDH lá embaixo e tudo mais. Mas a nossa ideia, até eu já andei conversando isso com a Casa Geração, com a Nadine e com a Andréia, é de a gente começar a fazer um intercâmbio. Quer dizer, tipo, uma parte da produção aqui, uma parte na África, a gente começar a fazer uma cooperação sul a sul, né? As condições são bem parecidas e dá para a gente começar a fazer isso e lançar isso para o mundo. O ITC ele tem a vantagem, ele já tem vamos dizer, uma redistribuição bem azeitada, né? Eles vão, esse ano estão comemorando 20 anos de atividade e a gente pretende usar essa rede a favor da gente que eu estou falando, nós brasileiros. E, claro, né, também usar os outros canais. A parceria com a Apex é super bem-vinda. Agora, o Instituto tem uma parceria com a Expo Milano, que vai ter um pavilhão importante do Brasil, são 4.000 metros, e o tema da sustentabilidade é fundamental. O tema da Expo é alimentando, comida para o planeta, feeding the people, feeding the planet. Então, a gente pretende aí puxar tudo, até porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem materiais que seriam... vamos dizer, o uso prioritário é para alimentos e que a gente acaba dando um reuso. Quando, por exemplo, a pele de pirarucu é um exemplo, né? Seria jogada fora. O pirarucu ele é pescado enfim, para alimentação. Outro tem vários, casca de banana também dá um tecido incrível, a casca de bananeira. E aí a gente pretende multiplicar isso. E eu vou encerrar com vídeo, até porque eu acho que eu já estourei o tempo, né? Então, vamos lá, um vídeo, por favor, agora o último, aquele compilação.